Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Rocha, professor da disciplina de Sociologia do Estado. Vou estar trabalhando com vocês essas duas primeiras aulas a partir do material produzido pela Secretaria de Educação. Lembrando que vocês podem acompanhar essas aulas tanto pela TV aberta como pelo aplicativo, tá? Onde você pode ter uma interatividade maior, responder os nossos quiz, ter o contato com o professor da disciplina, como vocês verão futuramente. Nossa primeira aula da disciplina de Sociologia tratará essencialmente desses primeiros conceitos, né? Vamos retomar esses primeiros conceitos que vocês começaram a discutir com o professor nesses primeiros momentos de aula, nesse primeiro mês, melhor dizendo, que vocês tiveram as aulas físicas, né? Antes dessa interrupção ocorrida. Então vamos dar uma retomada inicialmente, conversar aqui um pouquinho, ter contato com o que significa a sociologia, né? Qual o motivo, de certa maneira, que a gente estuda essa disciplina aqui no ensino médio, verificar, de certa forma, a diferença entre o que é a ciência, a sociologia e justamente a disciplina, né? Observar quais são os seus componentes e discutir um pouco mais, observar, né, algumas questões possíveis que podem surgir em testes, ter esses quiz, responder esses quiz a partir da nossa aula de hoje. Então vamos iniciar, vamos lá para o slide 1, só um minutinho. Pois bem, o que é sociologia, essencialmente? Como diz ali o nosso slide, de forma geral, a sociologia pode ser definida como a ciência da sociedade, das coletividades, das leis gerais que regem as relações sociais, etc. Observamos ali que no ensino médio, a disciplina contempla as três áreas das ciências sociais, que correspondem, além da sociologia em si, aos conhecimentos da antropologia e da ciência política. Portanto, aí a gente tem uma série de informações, né? Nós temos duas coisas distintas sendo colocadas e sendo definidas. O que é a sociologia enquanto ciência e o que é a nossa disciplina aqui no ensino médio. Pois bem, então já concebemos a perspectiva de que a sociologia trata-se justamente de uma forma específica de conhecimento, que é a ciência, que pressupõe uma série de elementos, metodologias, pressupostos mesmos para a obtenção do conhecimento, diferente de outras formas de conhecimentos possíveis, como a filosofia, como, por exemplo, a linguagem mítica. Dessa maneira, a sociologia em si é uma ciência que especificamente busca compreender as relações sociais, busca compreender, né, os elementos que fazem parte da nossa sociedade, as leis que regem, ou melhor dizendo, né, os elementos que regem as relações entre os indivíduos dentro da sociedade. Já se pressupõe aqui a importância da compreensão dessa ciência aqui no ensino médio, ou de uma forma geral, uma vez que, né, faz parte da condição humana justamente conviver com um conjunto de indivíduos, portanto, produzir relações sociais, viver em sociedade, algo inerente à nossa condição, faz parte da relação de qualquer um, de modo que conforma a nossa perspectiva sobre o mundo, quem nós somos. Dessa maneira se mostra importante, interessante entender, compreender como é que se dão essas relações sociais, tá? Não quer dizer, eu acho que é importante aqui a gente mensurar uma coisinha, não quer dizer que a preocupação com relação às questões sociais surgiu apenas quando se criou uma ciência para estudar a sociedade, né? Desde que, né, a humanidade, ou o ser humano, ele existe, ele começa a compreender os elementos que estão ao seu redor, busca atribuir sentido a isso, ele já se preocupa também com as questões sociais. No entanto, como ciência, né, a gente tem esse recorte bem específico quando do surgimento da sociologia para a explicação dessas relações sociais a partir desse tipo específico de conhecimento. Certo? Pois bem, daqui a pouquinho nós falamos um pouquinho mais da sociologia em si.
o que nós observamos ali no nosso slide é que no ensino médio nós temos uma disciplina com o nome Sociologia, que é essa que nós estamos abordando agora, certo? Ela possui esse nome, mas em suma ela aborda questões que extrapolam exatamente a sociologia. O que eu estou querendo dizer? Querendo dizer que ela vai também ter aspectos que provêm de outras ciências sociais, tá? Especialmente a antropologia e a ciência política, que são ciências que nós vamos também discutir daqui a pouquinho ali. Mas também a gente pode mensurar aqui já, né, a gente pode citar outras ciências sociais dão uma certa contribuição para a nossa disciplina também, como por exemplo a economia, quando nós estudamos trabalho, coisas do tipo. Então, a nossa disciplina, ainda que tenha essa nomenclatura específica, né, que foi formada, enfim, por um processo histórico, por uma consolidação possivelmente maior da própria ciência sociologia dentro das ciências sociais brasileiras, ela, enfim, extrapola, né, os pressupostos exclusivos, vamos dizer assim, ou que são só abordados pela sociologia, bebendo na fonte de outras ciências, tais como a antropologia e a ciência política, tendo como objetivo fundamental aqui na educação básica, né, desenvolver justamente a autonomia de reflexão dos indivíduos com relação aos fatos sociais, né, como será tratado de uma forma um pouco mais específica em aulas futuras. Vamos prosseguir então com os nossos slides para discutir um pouco mais sobre a definição básica de cada uma dessas ciências que compõem a nossa disciplina. Pois bem, então a sociologia, como já sugerido anteriormente, é uma ciência que busca entender as transformações causadas pela mudança das formas de trabalho na sociedade ocidental decorrente do capitalismo. Então, tirando uma definição ali do livro didático Sociologia hoje, a gente pode observar que a sociologia ela é uma ciência que tem que é produto exatamente da configuração do nosso nosso modelo econômico, né, político, depois que vai se desenvolver, mas sobretudo do nosso modelo econômico conhecido como capitalismo. Então ela vai surgir justamente por conta de uma complexificação maior da sociedade que vai ser produto de uma série de processos, como as revoluções burguesas, a revolução industrial e, por consequência, a consolidação desse sistema capitalista que vai ter algumas decorrências, né, um aumento de uma desigualdade social, um processo de urbanização que aumenta, sem dúvida, né, e intensifica as relações sociais existentes. Dessa maneira, demanda-se, né, o surgimento de uma ciência específica para estudar as relações sociais. Então, como eu já disse, como sugeri anteriormente, ainda que a preocupação com as relações sociais seja algo que provém, né, desde a antiguidade, enfim, desde que os indivíduos passam a buscar atribuir sentido para as coisas que os rodeiam, a sociologia em si, enquanto esse conhecimento específico, enquanto uma ciência, ela é produto desse momento histórico específico que pode ser datado, vamos dizer assim, né, justamente da consolidação do sistema capitalista. Então, ela é uma ciência bem específica do mundo contemporâneo, né, do nosso mundo, para explicar as demandas provenientes da sociedade, da complexidade da nossa sociedade contemporânea. Vamos continuar lá observando então as demais ciências que compõem a nossa disciplina. Temos a antropologia, que, com a definição também lá do livro Sociologia hoje, pode ser entendida, né, como uma ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. Tá? Em essência, os grupos sociais possuem suas características diferentes, né, possuem as suas especificidades, e a antropologia busca exatamente, de certa maneira, a gente pode definir assim, né, compreender essas especificidades, essas diferenças, né, essas relações entre os diferentes grupos. Portanto, a antropologia, sobretudo a antropologia, né, uma vertente antropologia cultural, ela tem um especial interesse em compreender justamente as relações culturais, né, ou os elementos culturais que caracterizam, que compõem, que dão essas especificidades às
diferentes culturas. Exatamente, lá no segundo ano, portanto, nós teremos um conteúdo estruturante específico sobre cultura, relações culturais, né, que são elementos onde nós vamos ter um contato maior com a ciência, a antropologia, vamos trazer, né, tirar elementos lá da antropologia para efetuar essas discussões aí, em específico com relação às relações culturais existentes, as diferentes culturas, né, a relação entre essas diferentes culturas e coisas nesse sentido. Por fim, tratamos então da ciência política. Segundo a definição do livro didático, a ciência política dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. A política é observada desde os pontos de vista das instituições, como o Estado, até das pessoas comuns. Então a ciência política, ela pode ser entendida de uma forma bem simples como uma ciência que vai estudar especificamente as relações de poder, né, e os elementos que fazem parte dessas relações de poder, tá, tendo em vista que tais relações podem ocorrer em diversas esferas, né, relações de poder ocorrem, né, tendo em vista uma definição de poder que nós poderemos ter e que justamente estudaremos lá no terceiro ano, elas podem ocorrer a qualquer momento, né, nas mais diversas ocasiões, entre indivíduos, entre grupos sociais, entre instituições e grupos sociais. Portanto, essa ciência especificamente vai, né, buscar compreender como ocorrem essas relações de poder, tendo em vista esses diferentes atores políticos, né, e os possíveis diferentes espaços onde tais relações ocorrem. Pois bem, observadas, né, as especificidades de cada uma dessas ciências que nós estamos tratando, eu acho interessante a gente sublinhar essa questão aqui. Estamos, portanto, tratando de uma forma específica de conhecimento, que é a ciência a partir de abordagens diferentes. Então, isso aqui é bastante fundamental. Tenho falado, né, algumas vezes aqui ciência, justamente para chamar a atenção para essa questão. Nós estamos aqui tratando de conhecimentos produzidos por intermédio dessa forma específica de conhecimento que foi desenvolvida, né, em um período histórico, né, em determinado período histórico, do ponto de vista da formação do conhecimento, do pensamento humano, e que tem os seus pressupostos, pressupõe o empirismo, né, o uso da experiência, ou submeter a experiência determinada hipótese, determinada teoria que foi desenvolvida, de modo a comprovar aquilo que está se pressupondo anteriormente a partir, né, de determinada metodologia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, especificamente em relação às ciências sociais. Mas é muito importante que a gente tenha em mente isso, até numa relação que a gente pode fazer com a disciplina de filosofia, que vai tratar lá, né, do processo histórico do desenvolvimento do conhecimento humano, a partir da linguagem mítica, passando pela linguagem filosófica, pelo desenvolvimento da ciência, ter ideia de que o que a gente está tratando aqui a gente está tratando de conhecimentos produzidos por intermédio dessa forma específica de produção de conhecimento, de modo que a gente poderia tratar de coisas semelhantes a partir de outras formas de conhecimento, certo? Né? Isso que vocês discutem bastante lá em filosofia. Aqui no caso estamos tratando, né, dessa abordagem das relações sociais, das relações culturais, das relações políticas a partir da ciência, tendo em vista diferentes abordagens. Nessas abordagens diferentes, estou me referindo exatamente a essas três ciências ali que nós destacamos. A sociologia, a antropologia e a ciência política, tendo sempre em mente que as ciências sociais não se restringem a essas três ciências e que a própria disciplina de sociologia ela vai beber na fonte de outras ciências sociais, como eu citei aqui, a própria economia. Certo, pessoal? Tudo ok, então, com relação a esses conceitos mais fundamentais, ao entendimento do que se trata a nossa disciplina, né, as ciências que conformam os conteúdos que nós abordamos e que dão base para as discussões que nós estamos sempre fazendo aqui na sociologia, certo?
Então vamos tratar um pouco mais dessa questão específica da metodologia dessas ciências sociais ou da sociologia. Vamos lá. Então, o questionamento que se coloca é, mas quais são os conceitos e métodos das ciências sociais? Tendo em vista que nós temos ciências de natureza ou de abordagens bastante diferenciadas, né, nós teremos também a produção de metodologias, né, de formas de abordagem do objeto de estudo também diferentes, né? Quando a sociologia surge, lá com as perspectivas do Comte e até mesmo do Durkheim, nós vivíamos, ou as ciências sociais como um todo surgem, nós vivíamos imersos numa perspectiva de ciência muito pautada nas ciências naturais. Então se imaginava até a possibilidade de produção de conhecimento dentro das ciências sociais a partir desses pressupostos das chamadas ciências naturais, certo? O que não exatamente é absolutamente possível fazer no sentido da transposição direta desses pressupostos, dessas metodologias que as ciências naturais têm para as ciências sociais, porque os objetos de estudo são diferentes, certo? A gente não pode submeter dentro das ciências sociais, né, determinadas, o objeto que é do nosso estudo, as pessoas, as relações sociais, a determinadas metodologias típicas das ciências naturais. Portanto, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das ciências sociais, elas vão desenvolvendo metodologias próprias ou pegando pontos de metodologias existentes e transformando, produzindo, né, dando a sua configuração específica para que a gente possa produzir ciência social. Pois bem, o que está colocado aqui para a gente também uma definição lá do livro didático. Os conceitos são a porta de entrada para uma explicação da realidade. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, espécie de regra geral de análise para determinados fenômenos, né? Então, na verdade, assim, quando você vai produzindo conhecimento em qualquer ciência, mas também nas ciências sociais, você retira conceitos para explicar, buscar explicar determinados fenômenos existentes. Aí, à medida que você consegue produzir uma série de conceitos, né, ou conceitos que expliquem um determinado número de fenômenos, você pode produzir uma teoria, né, que mais do que uma regra geral, né, é uma perspectiva de explicação a partir da produção científica sobre determinado fenômeno, como eu coloquei, tá? Para justamente buscar explicar esse fenômeno, né? A partir da produção de uma série de conceitos sobre determinado fenômeno, busca-se produzir uma teoria para, nesse momento, procurar explicar, né, atribuir sentido para esse fenômeno, levando em consideração que é um pressuposto da ciência, né, que a produção do conhecimento de determinado momento pode ser, né, utilizada para dar continuidade à produção desse conhecimento e até mesmo refutar aquilo que foi produzido anteriormente, né? A ciência não produz um conhecimento fechado, né, leis gerais ou coisas do tipo, sobretudo as ciências sociais, né, não buscam produzir esse tipo de situação, porque é pressuposto da ciência, né, que a gente possa estar justamente questionando, submetendo a novas metodologias um conhecimento previamente produzido, de modo que a gente possa avançar, né, na explicação de determinado fenômeno. Se a gente criar, né, imaginar que determinado fenômeno já está explicado, para por aí, ninguém mais produz conhecimento sobre ele. Pressuposto da ciência e das ciências sociais, por consequência, está sempre submetendo determinadas teorias, explicações, né, a questionamentos e a produção de novas formas de explicação sobre essa mesma teoria, certo? Vamos dar prosseguimento, portanto. Então, o método permite ao cientista reunir dados e informações de forma sistemática, a fim de usá-los para chegar a certas conclusões. Então, para que você produza determinado tipo de conhecimento, para que você produza ciência, né, e por consequência submeta algum tipo de experiência que vai comprovar aquelas suas teorias ou aquelas suas hipóteses produzidas, você tem algum tipo de método, né, alguma metodologia para que seja aplicada esse elemento previamente.
Dentro das ciências sociais, na verdade, dentro das ciências como um todo, mas sobretudo nas ciências sociais, a gente pode dividir essas duas metodologias em métodos que são chamados de qualitativos e métodos quantitativos. Desses dois métodos, nós temos uma série de possibilidades de entradas de pesquisa para justamente produzir esse conhecimento. Então vamos dar uma olhadinha ali no que especificamente quer dizer um método quantitativo e um método qualitativo, bem como vamos verificar futuramente um exemplo de como poderiam ser tratadas, né, ou tratado determinado objeto a partir desses métodos, tendo em vista as especificidades, ou melhor dizendo, as entradas de cada uma daquelas ciências sociais que a gente já discutiu no começo da aula e que compõem aqui a nossa disciplina. Primeiramente, vamos ver então o que trata a nossa metodologia. Então, métodos qualitativos, tá? Eles produzem dados próximos da vida cotidiana, mas dificultam generalizações. Então, metodologias qualitativas, em essência, vão buscar aprofundar, né, o entendimento sobre casos mais específicos, né, sobre um número menor de casos, para ter um conhecimento mais apurado, mais específico sobre, né, justamente esse fenômeno estudado, mas a partir de uma abordagem mais próxima ao fenômeno, né, e por consequência com um número menor de casos. Isso pode nos dar mais especificidades, né, nós podemos conhecer mais detalhes sobre determinados fenômenos, mas por outro lado, ele limita a possibilidade de a gente expandir, né, o entendimento sobre esse fenômeno para um número maior de casos. Por isso, utiliza-se também a metodologia quantitativa. Tá? A metodologia quantitativa, ela vai buscar compreender uma série de dados, tá certo? Talvez com menos especificidades, mas de modo que se possa extrapolar o conhecimento sobre esse fenômeno para um número maior de casos, de modo que a gente possa ter uma compreensão mais próxima da realidade de determinado conjunto, tá? Determinado conjunto aonde esse fenômeno está se desenvolvendo. Então vamos dar um exemplo aqui mais claro para a gente compreender isso. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, para tentar entender como é que a população está achando a administração de determinada prefeitura. Se você faz uma série, se você pergunta para um número relevante de indivíduos, tá certo, determinadas questões, você consegue extrapolar para o conjunto da população e dizer que a partir daquela amostra, né, a gente consegue entender que o conjunto da população acha isso ou aquilo da prefeitura. Mas nós temos que aplicar essa pesquisa para um número relevante de casos, de modo que a gente consiga extrapolar para o conjunto da população. Por isso, a gente não consegue ser tão específico no entendimento do que as pessoas estão percebendo sobre a atuação da prefeitura. Se a gente pegar um grupo menor e conversar, aplicar um questionário mais específico, a gente vai ter uma riqueza maior de dados, de detalhes, certo? Não dá para extrapolar para o conjunto da população, mas aqueles casos específicos a gente consegue ter uma riqueza maior de dados. Tá? Isso seria um método qualitativo, né, ou um exemplo, né, de uma aplicação do método qualitativo, e aquela pesquisa mais ampla seria um exemplo de uma aplicação do método quantitativo, tá? Como estão postos aqui a partir de um exemplo prático. Vamos continuar ali então. Como eu falei para vocês, então nós temos aqui, ó, exemplos de análise de dados nas ciências sociais, tá? A partir de um objeto, tá ali atrás, ali na estrelinha, ó, o objeto de estudo, distribuição de renda no Brasil. Pois bem, então se nós formos estudar distribuição de renda no Brasil a partir dessas três ciências, nós podemos ter alguns tipos de abordagem, utilizar determinada metodologia para buscar explicar questões sobre esse fenômeno, distribuição de renda no Brasil. Tá? Como está posto aqui, a ciência política, por exemplo, é claro que aqui são apenas exemplos, né, possibilidades de abordagem. A ciência política poderia tratar de dados do IBGE e IPEA, né, institutos exatamente que produzem dados estatísticos sobre questões, né, amplas, sociais, dentre outras coisas sobre questões sociais, econômicas da população brasileira. Tá?
Então, dados esses institutos, como população, renda, economia, desigualdade, então, a partir de uma abordagem, nesse caso aqui, mais quantitativa, né, a gente poderia compreender o fenômeno da distribuição de renda no Brasil a partir dessas características aqui da população, certo? Um exemplo de abordagem na sociologia seria a aplicação de surveys. O que são esses surveys? São questionários sobre percepções do sujeito, sobre alimentação, frequência escolar, saúde, etc. Então, uma abordagem nessa direção, uma abordagem de uma perspectiva mais qualitativa, você produziria questionários produzindo conhecimento mais específico, né, a partir da leitura da realidade de determinados indivíduos. Percebemos aqui como a diferença entre a abordagem na metodologia quantitativa e qualitativa e o produto, né, o que essa abordagem vai nos trazer. Análises menores de uma amostra menor da população, mas com muito mais detalhes, né, uma análise muito maior ou até mesmo geral da população, mas possivelmente com menos detalhes, certo? E por fim, observando um exemplo da antropologia, né, um trabalho de campo com famílias, aproximando-se de suas vivências, do cotidiano, etc. Tem uma análise ainda mais aprofundada, que seria justamente a possibilidade dessa experiência, né, do cientista ter contato mais direto com a experiência, né, vivida no cotidiano pelo seu objeto de análise, né? Então imagina-se também que a partir de uma abordagem dessa você tem um conjunto ainda logicamente mais restrito, né, de casos, mas uma riqueza muito maior de detalhes daquele fenômeno que você está estudando, certo, pessoal? Então aqui nós observamos aqui possíveis, né, formas de estudar determinado objeto, ou o mesmo objeto no caso, por abordagens diferentes, tendo em vista metodologias quantitativas e qualitativas e, de certa maneira, né, abordagens diferentes de cada uma dessas ciências sociais que compõem a nossa disciplina. Tudo ok? Vamos dar prosseguimento, portanto? Então vamos aqui com um desafio, né? Vamos começar aí a produzir também a partir desses conhecimentos que nós estamos revendo, que já foi visto de certa maneira lá no começo do ano letivo e que nós estamos abordando aqui nas nossas aulas online. Então o nosso desafio é o seguinte: escolha um objeto para a sua investigação sociológica. Você pode investigar um problema social ou uma recorrência de um fenômeno que você observou, algo que te chamou a atenção. Você possui o desafio de fazer um projeto de pesquisa e refletir sobre o que você quer estudar e desenvolver nas aulas de sociologia. Então, veja bem como uma tarefa, que um desafio bastante interessante, sobretudo para esse momento que nós estamos tendo, né? Pelo qual nós estamos passando. Então, nós podemos, tendo em vista lá, né, os objetos de análise, né, ou as abordagens que podem ser feitas pelas ciências sociais, né, a gente propõe que vocês pensem em algum fenômeno social, né, algo que chame a atenção de vocês, né, e que vocês tenham interesse de pesquisar. Então, a perspectiva é que você escolha um fenômeno como esse, pense num fenômeno desse, descreva ele, do que se trata esse fenômeno, né? Quais são as questões que você gostaria de responder sobre esse fenômeno, e a partir já desses conhecimentos que nós tivemos, qual seria a abordagem, né, que poderia ser produzida sobre esse fenômeno, tá? Que nós poderíamos fazer e que posteriormente poderia ser levada, enfim, desenvolvida nas próprias aulas de sociologia, né, no decorrer aí dos anos letivos, no decorrer do desenvolvimento do conteúdo. Então vamos dar um tempinho ali para vocês copiarem essa atividade e já retomamos a nossa conversa.
Ok, pessoal, vamos retomar aqui, então, com o seguinte detalhe, para nós nos lembrarmos aqui, justamente para pensarmos nessa produção da investigação sociológica. Então, tal investigação vai depender desses fatores aqui, ó, da verificação e da compreensão das análises através da formulação de perguntas e hipóteses. Então, à medida que você vai lá delimitar o objeto que te inquieta, o que você quer pesquisar, o que você quer responder, você vai delimitar ele e aí sim vai produzir perguntas, como eu tratei anteriormente, o que você gostaria de entender especificamente sobre esse objeto, quais perguntas você quer responder, né? Quais hipóteses você tem para essas perguntas, né, previamente formuladas, da onde você tirou essas hipóteses, por que você produziu essas hipóteses, certo? De modo que é esse exercício, tá, que vai fazer com que a gente possa comprovar ou produzir a análise e eventualmente comprovar ou não essas hipóteses que nós formulamos anteriormente e responder às perguntas que nos inquietam, né? Logicamente, a partir da utilização de uma metodologia, né? Da utilização de métodos e técnicas de pesquisa. Tá? Como a gente abordou, a ciência ela possui como pressuposto uma certa rigorosidade metodológica. Então, para a gente produzir algo que a gente chama de ciência, né, a gente tem que passar por algumas etapas, ter alguns pressupostos, tais como esse, delimitar o objeto, né, compreender o que já se produziu sobre aquele objeto, né, dentro da ciência específica, formular perguntas, formular hipóteses e submeter esse objeto a determinada técnica, determinado método para tentar responder essas questões e produzir, né, o conhecimento sobre isso, tá? Que proverá nas interpretações que o pesquisador vai produzir sobre diversas teorias. Então existem já diversas abordagens, geralmente sobre determinado fenômeno que nós estudamos, e nós, né, destacamos elas, às vezes retiramos metodologias, pressupostos delas para responder às nossas questões. Certo, pessoal? Vamos prosseguir, portanto. Tá? Então, o estudante pesquisador, quando da formação da busca para responder essas suas inquietações, esse objeto efetuado previamente, a gente pode produzir um checklist, tá? Para observar se a gente está caminhando justamente mais ou menos corretamente para produzir esse conhecimento ou para produzir essa investigação mais específica. Nesse checklist, qual o objeto que eu escolhi para investigar? Tá? Então, observar exatamente qual o objeto foi delimitado. Por que eu escolhi esse objeto? Né? O que me inquieta? Qual é o motivo que eu escolhi? E exatamente o que eu pretendo entender sobre esse objeto de análise. Tá? Qual, portanto, é o nosso objetivo? Um outro elemento fundamental na construção e na produção do conhecimento científico. Tá? Esse objeto é um problema social, então nós temos que verificar se isso de fato é um objeto que pode ser enquadrado como uma questão social, portanto, se ele é um objeto da sociologia, da antropologia ou da ciência política. Logicamente, né, essas ciências têm recortes específicos, nem tudo é estudado por elas, né? Cada ciência possui o seu recorte e, por consequência, seus objetos. Observaremos se de fato é um problema social, portanto, se ele é passível, se é possível você... se ele é passível de ser explicado pela sociologia, se é possível explicá-lo por esse tipo de abordagem. Como vou obter informações? Trabalho de campo, notícias, da onde que eu vou retirar as informações, né, os elementos sobre determinado objeto. Utilizarei dados quantitativos, estatísticas, porcentagens, gráficos, ou dados qualitativos. Farei entrevistas, documentos oficiais, né, analisarei documentos oficiais, observação participante em algum lugar para produzir a observação, a interação com determinado grupo, certo? Ou seja, qual vai ser a abordagem efetivada e quais foram as primeiras percepções que eu tirei desta pesquisa. Previamente, o que eu possuo de dados, né, o que eu possuo de perguntas, de questões e eventualmente de hipóteses para responder essas minhas questões. Pretendo aprofundar a minha pesquisa
e o meu interesse? Né? Esperamos que sim, né? Se é algo que lhe inquieta, que lhe traz algumas dúvidas, é importante que haja o aprofundamento e a resposta dessas questões. Vamos prosseguir. Percebeu a complexidade e as possibilidades que a sociologia pode trazer para entender a sociedade? Então essa é uma questão bastante interessante quando a gente começa a abordar aqui a nossa disciplina. Né? Perceber como a nossa sociedade, a gente já possivelmente percebe na nossa convivência do dia a dia, né? Mas aqui nesse período refletir o quanto ela é complexa, né? Quantas coisas, quanto conhecimento a gente pode produzir a partir dela, o quanto isso é importante porque as relações sociais afetam a nossa vida a cada instante, tá? E o quanto a ciência, a sociologia, né? As demais ciências sociais e a nossa disciplina podem ser úteis para que a gente produza um conhecimento mais apurado, né? Sobre as relações sociais e desenvolva a nossa chamada autonomia de reflexão, certo? Então vamos, portanto, produzir, agora buscar responder algumas questões, como por exemplo questões do vestibular sobre o conteúdo que nós abordamos aqui que estamos abordando aqui nessa nossa primeira aula, né? Lembrando, né, que a sociologia é uma disciplina também cobrada no Enem, uma disciplina cobrada em diversos vestibulares, como o vestibular da Universidade Federal do Paraná na primeira fase já há alguns anos. Então vamos responder essa questão. SISMAC 2017. Então a inclusão da disciplina de sociologia, nos currículos escolares é importante porque é através da metodologia nela adotada que se pautam as metodologias usadas pelas demais ciências, quer sejam humanas, quer sejam naturais. Através do conhecimento dos seus conteúdos, se obtém um maior e mais profundo conhecimento do homem enquanto ser e sociedade. Vamos dar um tempo aí para vocês pensarem nessas alternativas. Mais 3 alternativas. Tendo por objeto específico o conhecimento do indivíduo em si mesmo, abre caminho para melhor conhecer as formas que conduzem à sua felicidade. D. Tendo por objeto específico o ordenamento jurídico que regula os comportamentos em sociedade, mais facilmente ajuda o homem a bem comportar-se. E E. Sendo ela o estudo dos fenômenos estruturais e das relações que caracterizam as organizações sociais e culturais, é o único meio de se conduzir à perfeição espiritual. Mais um tempinho para vocês pensarem nessas questões, nessas alternativas, perdão. Vamos lá, pessoal. Já sabe qual é a resposta certa? Então aqui algumas dicas, tá, que nós vamos estar relembrando constantemente para questões de múltipla escolha, né? Afinal de contas, as questões de múltipla escolha estão presentes em os mais variados testes que nós precisamos fazer aí, que vocês vão precisar fazer ao longo do tempo. De certa maneira também é importante já compreender, né, enfim, formas de tratar desse tipo, né, de questão que aparece para a gente. Então, primeiro, elimine as respostas erradas em cada questão, fique atento a palavras que podem confundir e faça uma leitura atenta dos enunciados, que é obviamente muito importante você entender bem o enunciado da questão, porque é o que está perguntando, ter calma para a compreensão desse enunciado. Então, saiba mais ali, né, tem um link ali para caso alguém tenha um interesse maior nesse tipo de questão, ou para responder essas questões. Então vamos ver então qual que é a nossa resposta certa. Todo mundo já sabe aí? Então a alternativa correta é a B. Através do conhecimento dos seus conteúdos, se obtém um maior e mais profundo conhecimento do homem enquanto ser em sociedade. A alternativa correta é essa, né? A
sociologia, né, a disciplina de sociologia, a sociologia enquanto ciência, ela, logicamente, ao compreender as relações sociais, produz um conhecimento, busca produzir um conhecimento maior sobre a sociedade como um todo, sobre a relação dos indivíduos, dos grupos sociais na mesma. Vamos prosseguir. Mais uma questão de vestibular da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Pessoal aí de Maringá e região, vamos dar uma olhada aqui especialmente nessa questão. A análise sociológica da sociedade se consolida com o estabelecimento de métodos que colaboram na compreensão da realidade social. Sobre os métodos de pesquisa em sociologia, assinale verdadeiro ou falso. Tempinho aí também para vocês darem mais uma olhada na questão. Vamos lá então. As principais abordagens para a pesquisa em sociologia são a qualitativa e a quantitativa. Então a gente sugere, né, que vocês vão, à medida do possível ali, né, aqui na aula, na TV aberta, anotando, marcando ali pelo menos alternativa A, verdadeiro ou falso, para a gente conferir depois. Tá? Então, a alternativa é verdadeira. B. A investigação sociológica depende da verificação e da comprovação das análises e das interpretações do pesquisador. Verdadeiro ou falso, pessoal? A questão é falsa. A investigação sociológica depende da verificação e da comprovação das análises e das interpretações do pesquisador. E agora nós temos o nosso quiz para ir finalizando aqui a nossa aula de hoje. Lembrando que esse quiz vocês também vão estar respondendo lá no aplicativo. É bom estar sempre com o aplicativo em mãos, porque lá é possível estabelecer a resposta, né? Mesmo que a aula vocês estejam tendo contato com a aula por intermédio, né, da TV aberta. Então, o quiz, questão 1. Fazem parte das ciências sociais: sociologia, antropologia e ciência política. B. Medicina, biologia e matemática. C. Antropologia, economia e matemática. D. Astronomia, antropologia e arquitetura. Qual a questão correta, pessoal? A alternativa correta, perdão, né, não questão alternativa, é a A. Então, fazem parte das ciências sociais, sobretudo aqui para fins do nosso estudo, a sociologia, ou fins do estudo da sociologia no ensino médio, sociologia, antropologia e ciência política. Questão 2. As ciências sociais se utilizam de A. Apenas métodos quantitativos. B. Apenas métodos qualitativos. C. Métodos quantitativos e qualitativos. Qual a alternativa correta? Essa está tranquila, né? Nós falamos bastante disso durante a aula. A alternativa correta é a C, né? A sociologia, as ciências sociais, perdão, elas lançam mão tanto de métodos, né, quantitativos quanto de métodos qualitativos para produzir o seu conhecimento. Mais uma questão. A sociologia é ciência dos seres vivos, a ciência da sociedade ou a ciência da felicidade? Também bastante tranquila. A própria denominação da ciência torna tranquilo para que a gente compreenda. A alternativa correta é a ciência, logicamente, da sociedade. Retomando, pessoal, portanto, então esta aula que nós tratamos sobre as noções básicas de sociologia no ensino médio, bem como seus métodos de pesquisa. Então a gente observou do que trata a disciplina de sociologia, né, quais são as ciências que dão conhecimentos para a gente produzir aqui, né, para a gente alcançar os objetivos da disciplina de sociologia no ensino médio, principalmente o desenvolvimento da autonomia de reflexão. Vimos as especificidades
das ciências sociais, que principalmente dão essas contribuições, sociologia, antropologia, a ciência política. Observamos, né, alguns pressupostos da própria ciência enquanto conhecimento específico, né, as metodologias possíveis de abordagem dentro das ciências sociais, destacando a metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa, né, observando também exemplos possíveis de abordagem em cada uma dessas ciências sociais. Correto? Finalizando, lógico, com as nossas atividades e com as nossas atividades tanto do vestibular quanto as atividades realizadas por meio do quiz. Tá? Então, nós continuaremos na nossa próxima aula aqui com esses pressupostos iniciais, trataremos de uma questão específica chamada a imaginação sociológica, certo? Então, pessoal, um abraço a todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.